E aí, vamos conversar? Estamos aqui novamente. Saudações a todos, saudações à Irmandade Afro-Brasileira, saudações à Irmandade Afrodescendente, saudações a todos conebracistas. Estamos aqui mais uma vez com esse quadro E aí, vamos conversar? E hoje com a presença da nossa irmã, da nossa IG, Pamela Oliveira. E aí, irmã, vamos conversar? Vamos. Vamos. Então vamos começar dizendo quem é a Pamela. Apresente a Pamela para a Pamela e para todos que estiverem nos assistindo. Quem é a Pamela? Bom, eu sou Pamela Oliveira, eu sou irmã mais velha, sou do Rio de Janeiro, acho que pelo sotaque dá para perceber. Sou aqui da Zona Norte, o meu bairro é Irajá. Eu estou advogada e gestora social de um coletivo que visa promover e resgatar a identidade de mulheres em situação de rua e abrigos. Então, a gente luta para resgatar potências, né? Potências principalmente negras, femininas, e isso é uma energia de potência, né? Então, o meu propósito de vida é movimentar e fortalecer, principalmente mulheres negras e a nossa população, né? Que é muito invisibilizada, mas que tem potência, tem habilidades, e a gente precisa dar visibilidade para isso. Então, o meu trabalho é esse, né? Sempre buscar fortalecer. E eu também agora estou fazendo especialização totalmente voltada para o terceiro setor, porque foi uma área que eu me redescobri com o trabalho voluntário, principalmente dentro da Conebras, né? Descobri essa paixão, né? É legal falar o quanto o voluntariado resgata habilidades que a gente nem sabia que tinha, né? Desejos que a gente às vezes deixava passar por conta da nossa vida corrida, né? As nossas batalhas diárias. Então, eu tô nesse caminho aí de também me reconhecer, né? Quando a gente começa a se conectar com outras pessoas negras, com outras potências, a gente resgata a nossa também, né? Então, eu tô nesse processo. Bacana. E você está fazendo alguma graduação? Ou já Eu me fez? formei em Direito, eu fiz pós-graduação primeiro em Direito Processual Público, mas aí agora eu descobri o amor pelo terceiro setor, né? Então, acabou que dá para usar, óbvio, né? Que conhecimento é sempre bom, a gente vai somando, mas agora estou aí nessa transição de carreira dentro da carreira do direito. É legal, você falou uma coisa que também aconteceu comigo. Você fala assim, quando a gente se propõe a fazer algumas outras coisas, muitas vezes a gente descobre outras coisas, né? E isso aconteceu comigo, eu também tenho um exemplo disso. Foi um período que eu fiquei desempregado 3 anos. Daí eu descobri que eu tinha uma habilidade de pintura, de arte, de fazer artesanato, de fazer uma série de coisas. Eu descobri a partir disso, né? Quase que não por estar desocupado, mas por procurar uma outra fonte de renda, né, de procurar fazer alguma coisa, de criar alguma coisa. Eu descobri que eu comecei a pintar, fazer umas pinturas e as pessoas falaram, nossa, que legal, não sei o quê. E eu falei, poxa, eu nunca imaginei, né? E já tinha, quando eu fiquei desempregado, eu estava com mais de 40 anos, descobri que eu tinha uma possibilidade de pintura, que eu fui por um caminho que agradou algumas pessoas. Os É nossos engraçado, talentos né? escondidos, né? A gente não É, sabe nem que tem. e muitas vezes, quando a gente sai de uma zona de conforto, é que aparecem essas opções, né? São despertadas em nós essas opções. Legal. E aí, me diga uma coisa, e aí como que você tomou contato com a Conebras? Eu comecei a participar em 2018 de muitos grupos, né, com lideranças negras, para poder me inserir em algum espaço que fizesse sentido para mim. Então, em um desses grupos, eu recebi, né, os avisos que a gente costuma fazer com proposta de voluntariado Uhum. e cliquei e me apaixonei pela perspectiva da Conebras, né, que é exatamente o que eu acredito, que é resgatar potências, habilidades, dar visibilidade para o nosso povo. Então, de cara, eu já me conectei durante o processo também. Achei incrível os vídeos disponibilizados, né? Eu gostei muito daquela do copo, aquela Ah, dinâmica do copo, né? Para mim, ah, assim, foi uma mudança de paradigmas, né? Que a gente que está tão bacana. focado no que está todo mundo dizendo e ver aquele vídeo ligou uma chave, né? Eu gosto muito dessa coisa. Porque a gente liga um motorzinho que nem sabia que tinha. E a partir daí eu fui
participei do processo, né? Entrei na pasta e de primeira fiquei apaixonada porque eu encontrei duas mulheres negras da área do direito e não foi algo que eu tive muita referência durante a faculdade. Que Então, bacana. foi incrível, porque ali eu me conectei, a gente já formou rede, além do voluntariado na Conebras. Então, foi esse caminho que eu encontrei e eu acredito muito nessa coisa ancestral, né? Foi um resgate Uhum. para ter encontrado e foi sensacional, assim, para mim. Nesse primeiro momento, me dar de cara, porque eu estava muito acostumada, né, a pro voluntariado, aí você vai lá, e eu já sabia que ia encontrar pessoas pretas, né, mas não mulheres pretas, e isso para mim foi muito representativo. É bacana. E eu fico surpreendente, muitas vezes, aliás, muitas vezes não, eu estou surpreso ainda, quando eu abro um recrutamento, e nesse momento nós precisamos muito de pessoas técnicas, né, de pessoas que saibam fazer, porque a gente precisa se constituir. Então, não dá, por exemplo, para me pegar um primeiro-anista de direito para fazer o estatuto da Conebras ou para dizer se o que nós estamos fazendo está correto, né? Não dá. Então, nós precisamos de pessoas que tenham conhecimento, que tenham graduação ou que tenham uma experiência diária para poder nos consolidar na fundação. Que a gente não pode, depois que vamos pensar no sentido de um prédio, quando estiver lá pelo sexto ou oitavo andar, perceber que um alicerce não foi bem feito. Daí a casa cai mesmo. Daí não tem mais como recuperar, fica difícil, né? Fica uma coisa remendada, né? Você pode até arrumar, mas vai ser remendo. Então, nesse processo, aqui algumas vezes até tem algumas pessoas me questionaram: vocês distribuem uma lista de voluntariado, mas vocês colocam lá professor, advogado, engenheiro, não sei o quê, marketing, não sei o quê, não sei o quê. Não tem nada que alguém que não tenha uma formação técnica possa fazer. Eu tenho informado assim, existe sim, mas só que não nesse momento ainda, porque nesse momento eu preciso de pessoas que saibam como fazer, né? Eu não tenho condição de ensinar todas as áreas, a minha limitação é pequena, né? Eu conheço pouca coisa, além de não ter formação superior, eu ainda conheço pouca coisa. Eu tenho uma experiência de vida, né? Eu tenho uma experiência profissional, eu sou aposentado, já trabalhei meus 40 e poucos anos de trabalho, em empresas grandes, então eu trago uma certa bagagem experimental, mas eu não tenho a técnica, não tenho conhecimento legal, né, de muitas coisas. Então eu preciso de pessoas, para o tamanho do projeto que é a Conebras, pessoas que tenham já esse conhecimento, né? Porque não dá para a gente ensinar agora, porque senão vai retardar muito o início do processo. Então você espera um pouquinho, né, quando chegar uma fase que nós possamos agregar pessoas para aprender, para estagiar, para ser mais a parte prática em si, né? A teoria já está esboçada, então daí vai ser o momento. Mas nesse momento eu preciso de pessoas que saibam fazer, né? Nós estamos num processo de criar uma organização que vai curar feridas, né? Eu não posso pôr médicos estagiários, né? Eu preciso de médico que sabe operar, né? Então nessa fase agora nós precisamos de profissionais que saibam como fazer. Então, é por isso que quando você vai verificar lá a lista de divulgação de vagas, a maioria das são cargos técnicos, né? E com Cargos algumas que especialidades também, né? não tem jeito, entendeu? Não é exclusão, não é por exclusão, é que a gente precisa dessas pessoas que têm esse conhecimento. E aí vem uma outra interpretação em cima de quando vem a resposta, de quando a gente abre um processo, que vem lá 50, 70, 80 pessoas atendendo a essas especificidades, eu fico assim abismado, falo, meu Deus, onde é que estava essa negrada, né? Onde é que está o É uma surpresa engenheiro? muito boa também, né? É Porque a gente super costuma legal. não tem profissionais negros e a gente vê na central da Conobras o quanto de pessoas qualificadas tem ali e Aham. que não são vistas e nem lembradas, né? E até eu já citei alguma vez, assim, onde é que por onde andam essas pessoas, né? E ao mesmo tempo eu falo assim, pouquíssimas empresas têm o corpo técnico capacitado que a Conebras tem no voluntário, né? Se nós somos em 66 pessoas, ali 50 são técnicos graduados, né? E quantas empresas têm dentro de um percentual desse de 80 a 90% de graduados? Né? E a Conebras tem, né? Então é uma coisa, e todos os afrodescendentes, todos os afro-brasileiros, todos negros e negras, então, na hora que eu olho assim, eu falo, puxa vida, essa coisa, isso não é normal. A Conebras não é normal. Mas ao mesmo tempo, eu acho assim, essa anormalidade
ela me dá um sentimento de apoio ancestral, entendeu? De apoio da ancestralidade, a anormalidade, o estranho, é porque ela foge àquilo que a gente acharia normal, né? E por que que é anormal? Porque eu vou falar agora uma besteira. Por que que é anormal? Porque não é normal. Não é normal você ter tantos afros brasileiros com tanta graduação num espaço tão pequeno. Às vezes nas empresas E não todo tem 1%, voluntário. né? Dentro do terceiro setor, né, eu fiz uma pesquisa e a gente tem menos de 30% representando organizações sociais. É 25, alguma coisa. Então, é um Ah, número muito pequeno e a Conebras vem com esse contraponto, né? O que é maravilhoso. E a gente vai encontrando caminhos, né, de mostrar. Hoje as pessoas falam tanto de diversidade e inclusão e a Conebras já nasce com isso, né, com esse pilar. Então, é incrível. ela já nasce com esse pilar de diversidade e graduada, né? Ela já nasce graduada e sem ser elitizada. Sem ser elitizada, né? Então eu não tenho e coerente, né? Eu não tenho a menor vergonha, se é que teria que ter, de falar que eu não tenho graduação. Não me sinto inferior por isso, apesar que até eu já pensei, eu vou fazer, eu quero voltar a fazer sim, eu acho que eu vou precisar, vai ser necessário fazer. Eu acho até que vai ser necessário fazer porque eu quero colocar um requisito dentro da corporação Conebras. Todos da organização Conebras vão ter que ser graduados. Todos. Todos. Não interessa se tem 70, 80 anos, vai fazer graduação sim. Tá? Só que eu quero ver se eu começo ainda esse ano, só que eu sou muito daquilo, entendeu? Eu só posso exigir aquilo que eu faço. Sim. Eu não posso exigir algo que eu não esteja fazendo. É uma condição minha, entendeu? Então eu quero primeiro começar a fazer, para depois dizer que todos têm que fazer. Porque se eu não faço, eu não E posso pode exigir. ser até uma besteira, né? Porque saberes, todos os saberes são importantes. Mas é muito bom que a gente ocupe esses espaços, né, de graduação, pós-graduação, doutorado, porque as pessoas não nos querem lá, né? Sim. Então, se a gente reforça que os nossos têm que estar e que eles podem estar, isso é muito bom, né? Porque eu já ouvi muitas vezes: ah, você tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que isso é para você? Então, a gente resgatar isso e aflorar esse desejo, que às vezes fica adormecido, né? Tem gente que não consegue, trabalha 10, 12, 14 horas por Aham. dia e não consegue estudar. Então, é bom que tenham pessoas falando: ó, você pode, você consegue. E organizar, né? Ajudar as pessoas a E criarem um plano ajudar, de sim. ação Uhum. para fazerem. Isso é muito bom, porque eu vejo muito esses discursos. Ah, você vai perder tempo, você tem que ganhar dinheiro, e o saber, o conhecimento, ninguém tira. Então, isso é muito Exato. importante, seja um curso técnico, um curso livre, uma capacitação de 2 horas, isso faz diferença. Uhum. Eu acho que nós colocando isso aí, então, como um dos critérios da Conebras, eu acho que vai enriquecer. E, não é, e é uma visão invertida que a Conebras está trazendo, né? Então, a Conebras prega muito e ela nasceu muito em cima dessa estrutura. Não vamos fazer nada em razão do branco, não vamos fazer nada por causa do branco, nós vamos fazer por nossa causa. Tá? Então, quando nós vamos entrar, quando a gente vai desenvolver esse trabalho, por exemplo, dentro desse contexto de vamos fazer uma graduação, vamos fazer uma faculdade, não é para invadir o espaço dele, é para nós termos o saber. Então, vamos fazer faculdade não pensando que nós estamos invadindo, não, vamos fazer faculdade pensando que nós estamos ganhando. Então, essa inversão que a Conebras está pregando do desenho, né, da metáfora da mão, né? Assim, então, parar de focar nesse dedo apontando que o Brasil é racista e foca nesse aqui, ó, que tem 3 dedos apontando para nós, né? Então, pararmos de, não é pararmos, mas talvez é a teoria do e, né? Não a teoria do ou, não é uma coisa ou outra, mas fazer as duas. Tá? Não podemos abrir mão e nem aceitar nenhum processo de segregação, qualquer coisa desse tipo. A gente tem que brigar com isso, mas não focar só nisso. Né? Também olharmos o que nós estamos fazendo por nós e o que nós podemos fazer por nós. Então, disputar os espaços universitários não é para brigar pelo espaço, mas para brigar pelo nosso conhecimento. Né? Pelo direito que nós temos ao conhecimento. Sim. Eu acho que isso é É um legal. direito à educação, né? E é muito importante, a gente não pode abrir mão dele em nenhum momento.
Então, qualquer oportunidade de estudo a gente tem que abraçar, né? Seja uma graduação ou não. Às vezes as pessoas não valorizam um curso simples, né? Hoje a Uhum. gente tem muito, tudo é online, né? E tem muitas Sim. pessoas que não têm nem acesso à internet. Então, a gente precisa valorizar, né, toda essa oportunidade de conhecimento que a gente tem hoje. E como a gente fala também, né, nunca houve tanta disponibilidade de informação como existe hoje, né? A questão nossa é saber usar, né? Buscar as que de fato são úteis, né? E usufruir dessa disponibilidade, porque nunca no mundo teve tanta disponibilidade de informação. A questão é saber selecionar o que presta e o que não presta, né? Essa que é a grande sabedoria. Bom, agora me diz uma coisa, dentro desse contexto, qual que é o teu sonho? O meu sonho, Eu vou perguntar de uma forma diferente, então. O que que você vai ser quando você crescer? essa pergunta é ótima, né? Hoje o meu sonho grande, principalmente, é poder terminar minha especialização no terceiro setor e me tornar uma referência nessa área, porque eu ainda vejo poucas pessoas com tanta que tenham responsabilidade, né? Eu tenho essa experiência aqui também no Rio de ajudar algumas instituições bem de perto e não terem pessoas que saibam o quão é importante a gente tomar essa responsabilidade para si, né? Que é um dos conceitos da Conebras, a gente de fato abraçar e vestir, não achar que é algo simples, né? Você só está fazendo para o outro ou delegando uma Uhum. função. Aquilo também é uma responsabilidade sua e uma responsabilidade jurídica, né? E as pessoas não tratam isso com tanta responsabilidade hoje, né? A gente tem esse boom aí de captação de recursos, mobilização, mas as pessoas passam pelos aspectos jurídicos como se eles não fossem impactar na nossa vida. Imagina se a gente, aqui, né, eu falo como jurídico, se a gente deixa passar algo e compromete o seu CPF, né, como Sim, presidente da associação. Então, tem pessoas que pincelam esses assuntos. Então, o meu sonho grande hoje é me aprofundar nesses conhecimentos, né, e poder ajudar e fortalecer as instituições que legal, tem a ver com o meu propósito, né, de vida, de resgate, de potência. perfeito. E aí, só para recapitular, na sua visão, qual que é o sonho da Conebras? Na minha visão, o sonho da Conebras é principalmente resgatar potencialidades. Isso ficou muito marcado na minha cabeça por conta da metáfora do copo, né? Que a gente está muito acostumado a absorver o que dizem sobre nós, né? E a gente acaba não se enxergando e acaba até muitas vezes assim se sentindo pequeno, né? Tem a síndrome do impostor. Isso acontece muito, né, com pessoas negras, porque a gente vê tudo isso. E principalmente a educação, né? Que é a principal forma de transformar a sociedade através da educação. E não necessariamente eu vejo a Conebras como uma educação formal, né? Que você tem que ter graduação, pós-graduação, mas uma educação, uma formação, né? Política, porque nós somos políticos, né? Mesmo que a Conebras seja partidária. Todas as nossas relações são políticas. Então, esses encontros, você vê outras pessoas que são parecidas com você, isso também, para mim, é educação, né? Que você vê, tem uma referência de uma pessoa que é de fato parecida com você. Então, para mim, a Conebras está indo nessa linha mesmo, que é a linha que eu acredito, de resgatar potências, de ir através da educação, de resgatar identidades, porque muitas vezes a nossa identidade é apagada. Então, Uhum. acho que faz isso através da educação e também eventos, né? Porque é assim que a gente se torna conhecido. Então, eu já imagino a Conebras fazendo eventos maravilhosos, indo em empresas do nosso povo, né? Do movimento aí do Black Money, e falando sobre essa importância, todo mundo se apoiando. Então, é esse futuro assim que eu visualizo para a Conebras. E principalmente as Tá, nossas escolas, né? A gente precisa de uma escola preta. é o caminho. E aí e agora como é que você vê o teu sonho cruzando com o sonho da Conebras? Aonde vai estar a Pamela daqui a 15 anos, 10, 20 anos, dentro da Conebras, fazendo o quê? Essa pergunta é muito difícil, né? Porque hoje a gente planeja um mês e não consegue. Mas eu espero continuar, porque, como eu falei no começo, né? A Conebras resgatou um sonho dentro de mim, me apaixonei pelo terceiro setor, comecei a pesquisar. Então, eu imagino na coordenação de alguma equipe, coordenando pessoas,
pensando em estratégias, advocacy também, né, que é uma área do direito e do terceiro setor, para a gente garantir políticas públicas eficientes. Então, eu me imagino um pouco aí nessa área, ainda um pouco perdida, porque é difícil, né? A gente É, pensar, projetar 15 anos, porque tá difícil a gente projetar 15. o ano que vem, né? Mas eu me imagino aí nessas frentes, assim, podendo também falar pela Conebras, né, nessa parte jurídica, e defendendo os interesses e garantias institucionais. Sabe uma coisa bem legal, bem legal. O sonho não se questiona e nem se explica, né? É o seu sonho, pronto. Eu não tenho que questionar. É, mas sabe uma coisa? Como você está na área jurídica, eu procuro muito me auto-informar, né? Então eu leio bastante vídeos, documentários, filmes. Eu procuro sempre estar buscando embasamento para a Conebras, para aquilo que eu acredito, para aquilo que eu quero definir como fundamentos para a Conebras. Eu procuro muito buscar isso. E eu tenho visto já alguns filmes que sempre quando eu vejo me chama muita atenção é quando tem um advogado negro. Daí eu falo assim, olha a Conebras, né? Olha o departamento jurídico da Conebras correndo esse Brasil afora e chegando lá, quem é você? Ah, eu sou advogado da Conebras. E as portas se abrir, todo mundo abaixar a cabeça e falar, ixi, agora pegou. A Conebras entrou no caos. Agora complicou. E eu vejo assim, sabe? Eu vejo muitos filmes assim. Tem uma associação, acho que é ANACCP, você já ouviu falar? Que é uma americana. É uma associação para desenvolvimento e progresso dos negros, né? Isso ainda existe essa associação, mas ela foi fundada em 1900 e alguma coisa, no comecinho do século, 1910, 1900 não sei nem se não foi antes, já é tradicional. E ela tem esse trabalho, né? Eles desenvolvem esse trabalho, tem um corpo jurídico, entre outras equipes, vamos dizer assim, né? Tem um corpo jurídico muito forte. E quando eu vejo esses advogados de filmes com parte jurídica, com advogados negros, principalmente os filmes dos anos 60, 70, você pode observar, todos eles acabam se identificando como sendo dessa associação, a ANNCP. Né? Você pode verificar. Tem o filme Marshall, Ah, já que assisti, também adoro me aquele filme, inspirou muito. adoro, Sim, adoro é aquele filme, sensacional. Ele me inspirou adoro. muito e lembrando, né, de filmes, essas referências aí que a gente tem, eu acredito que eu queira ser um Marshall, né, tipo, ir defender os direitos Legal, e né? isso é E bem legal. nesse filme tem uma cena muito legal que ele chega lá na cadeia, né, para falar com o irmão, né, para defender o irmão. Ele fala assim, ó, ele tem uma pergunta que ele faz que eu não me esqueço. Ele chega assim, me diga uma coisa, você é culpado ou inocente? Porque nós só defendemos inocentes. Se você for culpado, a história muda. Acho que parece que ele é acusado de estupro, né? O rapaz que está preso lá É é isso acusado mesmo. de estupro, né? Ele era empregado de uma mulher lá, da mulher faz o rolo para receber herança, não lembro qual que é, e ele acaba sendo acusado de estupro. Então, esse advogado chega, né? E pergunta para ele, né? Você é inocente ou culpado? Porque nós não defendemos criminosos. Então, nós defendemos injustiça, né? Criminosos, não. Então, eu achei legal essa fala. E eu adoro quando eu vejo algum filme assim, que chega para mim algum filme assim de advocacia, e eu não vejo outra história a não ser a própria advocacia da Conebras agindo pelo Brasil afora. Tá? Chega assim, Pamela, preciso que você vá para Roraima defender uma causa. Daí, a Ia ser Pamela maravilhoso, né? pega avião e pega a maleta dela, o staff dela, vem você comigo, vamos para Roraima. E chega lá, ó, os advogados da Conebras chegaram. Uau! Acho, eu viajo nessas ideias assim. E eu acho que quando a gente pensa num sonho assim, né, uma ideia assim, ela se torna viável a partir do momento aquela transformação do sonho para projeto, né? A partir do momento que você começa a construir, né? Você começa a montar a infraestrutura para que isso ocorra, ele passa de sonho para projeto. E a Conebras é um sonho que vai virar projeto, né? Que já é um projeto, né? Acho que ela já não é mais sonho. A Conebras não é mais Já é sonho, realidade. já é realidade, né? Já tem CNPJ, tem conta bancária e ela é comprovada matematicamente, né? Por uma ciência exata como a matemática, que ela é possível. Né? Se nós somos 100 milhões de afro-brasileiros, se cada um der R$ 1, dá 100 milhões. Qualquer organização arrecadando 100 milhões por mês faz o que quiser.
né, dentro de se organizando, né, para fazer as coisas do melhor possível, fica viabilizado, né, porque qualquer promessa sem recurso financeiro é demagogia. Então, se nós tivermos o recurso financeiro, a promessa passa a ser realidade. Né? Então, é esse sonho que a gente tem dentro da Conebras, que não é sonho, mas é um projeto que é totalmente possível. E dentro dessa construção toda da Conebras, nós estamos com um problema aí, um problema não, mas uma questão muito importante que eu vou pedir para a tua opinião. O que você faria primeiro? Creche, unidade municipal, ou escritório municipal, escritório estadual ou a sede nacional? O que você faria primeiro? Vamos supor que nós já tivéssemos o recurso financeiro para isso. Captamos durante 1 ano de captação, daí o segundo ano vai para a obra. O que você faria primeiro? Pensando melhor, eu acho que seria interessante fazer um escritório dentro da creche, porque aí você consegue, ao mesmo tempo que você consegue fazer as rotinas administrativas, você consegue mostrar a materialização do trabalho, para ele servir de exemplo. Talvez Mas fazer essa estaria no junção nível seja legal. municipal, estadual ou nacional? Esse escritório Estadual. da Conebras, que estaria dentro de uma creche, ele estaria como representante estadual, nacional ou do município? Ah, nacional, com certeza. Porque aí a gente poderia ter esse protótipo, né, que seria nacional, que é aqui o que a gente vai fazer em todos os estados. Porque aí, pelo menos pelo que eu estou entendendo, né, a referência seria ou para o município, ou para o estado, ou para o nacional. Então, como a nossa meta é Brasil, eu acredito que nacional é o melhor caminho. Seria, então, primeiro a sede nacional. Isso. Porque eu A estava com sede raciocínio. nacional junto com a creche. Isso, para No fazer as mesmo duas coisas espaço juntas. físico, né? Assim, seria um Porque o meu primeiro demonstrativo junto com a raciocínio foi sede. assim. Eu pensei logo nas taxas, né? Nos gastos. Aí, o municipal, é sempre melhor você começar pelo municipal e depois ir aumentando. Mas aí depois, né, para a gente fazer essa analogia de sempre você pensar já no nível macro, se a gente pega, mesmo que seja em São Paulo, né, no estado de São Paulo, ali pode ser já a matriz, considerado que ali, o que for feito ali vai ser a representatividade e ter um manual a partir daquela construção para você colocar em outros estados, outros municípios. A franquia, Então, né? Como seria se diz, né? bacana usar a matriz, né, sede nacional. Pensando no que a gente quer fazer, seria bacana fazer sede nacional, porque a gente pode construir os manuais a partir daquele protótipo. A sede e a creche no mesmo local físico como centro e difusão, né? Como centro e também ser o ponto Vai de ser o nosso difusão para toda centro a nacional. referência, que a partir dali, que a gente vê que deu certo, que funcionou, a gente replicar em outros locais. Acho que essa ideia eu não tinha pensado ainda. Acho que é legal essa ideia, hein? É É a gente porque a gente montar uma serve de exemplo, é sede com sempre a bom creche. começar. Isso. Porque a gente Já só precisa montar a de um sede e a creche escritório, no uma mesmo sala. espaço. Isso. A gente só precisa de uma sala, né, para as rotinas administrativas. Então, ali, ao mesmo tempo que a pessoa conhece a parte administrativa, ela vai de fato ver materializado todos os ideais ali. Então é bacana, e a partir dali a gente depois expande, porque é sempre bom diferenciar. Mas para um primeiro momento, eu acho que seria ótimo, porque aí a gente consegue mostrar as duas coisas ao mesmo tempo. Como está Otimizar o organizado, né? tempo, né? Isso. Como que está organizado a estrutura, né? Como que está organizado e para alcançar o objetivo que está ali do lado. É. Acho que até pensando em captação e mobilização de recursos, pode ser uma estratégia boa juntar tudo, porque você vai ter dois gastos, né? Se pensar em otimização de tempo e de recursos. Aí você faz os dois ali, você foca, mas não exclui. Você vai ter um escritório e vai ter as salas onde vão ter as creches, para as crianças, as famílias serem atendidas. E eu penso que já estamos estourando no tempo aqui. Eu penso também que essa sede nacional, eu particularmente estou mais por aí, né? Fazer primeiro a sede nacional, mas eu não tinha pensado na sede nacional junto com a creche, no mesmo espaço físico, eu não tinha pensado isso. Eu penso na sede nacional, porque eu acho que isso psicologicamente vai ser bom para nós termos um lugar para chamar de nosso. Sim. Né? Então, nós temos uma sede. Daí eu posso até nem morar em São Paulo, eu estou indo do Ceará, mas se eu vir até São Paulo, eu sei aonde tem um espaço que eu vou ser bem recebido, porque é meu e eu sou associado àquilo.
lá é minha sede, lá é o meu espaço, eu posso ir lá e eu sei que eu vou ser bem recebido. Né? E a gente pode, a partir também, criar ações para receber pessoas de fora. Né? Então, eu acho que é legal, nós temos um ponto para dizer, esse espaço é nosso. Né, como inicial, né? E é mais fácil você criar. E eu penso que essa série também tem que ser algo um pouco, vou falar uma besteira, um pouco grande, né? Que pouco e grande Não, são já poucos. imagino o casarão, né? Por isso que eu imaginei. Por que não fazer a creche e a sede? Porque eu também imagino que a creche seja grande, que a gente vai ter um espaço de Sim, lazer, vai ter que ser. recreação. Então, acho que poderia juntar os dois sonhos em um de primeira e depois a gente faz um outro prédio só da sede, outras creches, já dá para expandir assim. Porque eu penso assim, que tem que ter um teatro, tem que ter um Um auditório para auditório. palestra, tem que ter, entendeu? Daí eu já conversei algumas coisas desse nível com outras pessoas, as pessoas falam assim, Luiz, você tinha que ser um pouco mais humilde, você pensa, você fica viajando demais. Bicho, olha, dá licença, eu chamo isso de abolição mental. Não aprisione meu pensamento. Não aprisione meu pensamento. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. E é uma das coisas que a Conebras vai ter que também instigar na nossa Irmandade. Liberação do pensamento. Tá? Abolição mental. Pense o que você quiser. Planeje, organize e faça. Não tenha medo de pensar. Esse negócio de pensar assim, tem que ser humilde, nos deixou tão para A gente trás, não pensa enquanto os numa outros... salinha, não. A gente já É, pensa no prédio inteiro. a Conebras pensa no prédio inteiro. A gente podia ter um escritorinho? Não. A gente vai ter escolinha? Não, nós vamos ter escolão. Eu adorei essa provocação, porque eu fui pensando. Realmente, municipal, a gente quer que todo mundo conheça a Cunebras, que todo mundo apoie. Então, a gente tem que pensar grande mesmo, a nível nacional. Então, juntar os dois de primeira, porque se a gente ganha recurso, né? Talvez já pensou a gente num terreno grande, pode fazer uma Sim. planta, ver um arquiteto maravilhoso que vai colocar. Então, a gente já tem Sabe esse qual que é a espaço. referência que eu tenho? Você é de São Paulo, né? Não, eu sou do Rio. Você é no Rio? No Rio também acho que tem. Em São Paulo tem um negócio que chama CEL. Centro de... Como é que é? Centro de Unificado de Estudo. É CEL. Chama de CEL. São umas construções que a prefeitura fez, pertence à prefeitura. Vai da creche até o segundo... Não tem universidade, mas vai até o segundo grau, conclusão do ensino médio. Né? Tem piscina, tem teatro. São construções grandes. No Rio também tem algo parecido com isso, se não me engano. Tem Tipo, sim. E tem alguns colégios também que são assim, que têm essas referências. se tem Então, piscina e se é um tudo, espaço, e é do estado, né? e se tem um É espaço público. tão grande, não tem por que a gente deixar a escola ou a creche para depois. A gente faz logo e depois a gente já vai ganhar recurso para fazer só a sede. Né? E Já daí eu penso penso assim, logo ó, assim. a hora que nós vamos fazer uma proposta aí que eu já pedi para nós temos uma equipe de captação de recursos, né? Que foi criada recentemente. Então, eu estou pedindo para eles me trazerem, prepararem uma carta para nós levarmos para algumas instituições, né? A ideia inicial era a Conebras não participar de nem... Nossa, já foi para 37 minutos. Tudo bem, pode. Até 3 e 5 eu consigo. Ai, caramba. Vou falar rápido. A ideia inicial era que a Conebras não iria participar de nenhum edital, de nenhuma ação pública, que era uma promoção totalmente individualizada. Mas daí, conversando com outras pessoas, vieram dizer assim, Luiz, é legal essa ideia de ser totalmente independente, autônoma, não depender do Estado, é muito ótima. Só que é um trabalho fica bem mais lento. Fica bem mais lento, porque você tem que conscientizar a Irmandade, tem que fazer todo um trabalho de informação, entendeu? Isso pode demorar muito tempo e talvez pode ter até alguns riscos nessa espera. Daí acabaram me convencendo do seguinte, os editais estão aí e o dinheiro que são oferecidos nos editais é o meu e o seu. Sim. É dinheiro público. E por que você não quer o seu dinheiro, então? Então, se nós estamos pregando um trabalho do Black Money para que a gente faça o nosso dinheiro circular entre nós mesmos e a gente dá um dinheiro para um governo e não quer usar, a gente não vai pegar, então não está muito E coerente também o essa que a gente ideia. faz é política pública. Então, é mais do que justo a gente ter recursos públicos. É dinheiro nosso, né? Então, isso me fez repensar a restrição que eu tinha colocado inicialmente de não participarmos nem de editais, porque nós temos condição
é um luxo nosso, é um luxo da nossa Irmandade que a gente não tem consciência. A gente tem condição de não precisar de edital nenhum. Nós temos condições disso. É que a gente ainda não sacou isso. Nós temos esse poder. E a Conebras está aí para provar que nós temos esse poder. Mas, ao mesmo tempo, não tem por que a gente abrir mão daquilo que é o nosso dinheiro também, que está nos editais. Né? Então, daí eu falo assim, eu pedi, então, por causa disso que eu criei a equipe de captação de recursos para a gente poder participar dos editais também. Então, estou pedindo para eles que façam logo esse projeto da captação, um documento, gerem um documento. E aí, nessa mesma conversação que eu tive, que acabou me convencendo a participar de editais, eu tive conversando com o gerente de banco e ele falou assim para mim, Luiz, esse projeto de vocês da Conebras, você não tem ideia de quantas empresas estão pedindo de joelho para que apresentem projetos ligados à afrodescendência, à afro-brasileira, porque isso, assim, está na moda. Está na moda, entendeu? Então tem um monte de empresas e fundações aí que estão... É porque eles perceberam a nossa potência. Porque se a gente começa a fazer os boicotes, eles ficam sem dinheiro. Então, tem um monte de fundação aí, instituições pedindo projetos afros. Eles querem projetos afros. Escreve esse projeto que você vai ter que fazer um leilão para ver com quem vai ficar. Tá? Porque é capaz da Conebras fazer um edital para selecionar os patrocinadores. Já imagino assim. Nossa. Sim. Nossa, porque tem essa possibilidade, né? Porque a gente vai estar tão bem estruturado e organizado que as pessoas a gente vai ter que fazer edital para selecionar o melhor ali, escolher o que a gente quer receber. Fazer uma licitação, né, pública. Quem quer investir quem quer pôr dinheiro na Conebras. Então, daí eu falei assim, faz logo, escreve alguma coisa, que eu fico imaginando assim, imagina você chegar num banco, no Magazine Luiza, sei lá o quê, qualquer fundação Ford, sei lá, qualquer coisa assim, e os caras falassem para a gente, nós temos um prédio em tal lugar que está fechado. A Ford não foi embora do Brasil aí, desocupou um monte fechou um monte de fábrica aí, de repente chega uma fundação e fala assim, nós temos um prédio em tal lugar, que eles chamam de prédio, né, mas quarteirões, né, quarteirões de estrutura edificada. Nós temos esse galpão aí que está desativado. Tem um prédio e tem mais o galpão. Vocês querem usar, pode usar. Pode usar por 30 anos. Entendeu? E a gente conseguir fazer um projeto e chegar em alguém que disponibilize um espaço assim para a gente. Falar, tem muitas empresas. O que essas empresas, quando elas abrem no interior, o que elas fazem? Acordos municipais para usar o terreno por 30, por 100 anos. Para usar o terreno sem cobrar, sem pagar nada. Né? São acordos que são feitos. Então, por que a gente também não pode fazer acordos desse tipo, né? Dá para a gente fazer. Já vou até pensar aqui várias ideias para ver se eu ajudo essa pasta, que eu sou a louca das ideias, né? O pessoal lá do jurídico já fica, não, mas isso aí... Eu falo, não, vamos deixar aqui, quando precisar já tem. Então, é bacana pensar nisso e a gente pode pensar em como que a gente chega nesses prédios, né? Em São Paulo, eu sei que assim como no Rio, tem muito prédio desativado. Sim. Talvez a gente já vê aí, pesquisar sobre isso. Já tem mais uma tarefa, já saio daqui com uma tarefa na cabeça. Você sabe que existe também o público, né? Prédios públicos também, existe uma lei... São os comodatos, né, que eles falam. Que permite a utilização para organizações sem fins lucrativos, né? Diz que só que você tem que conseguir por meio de político, daí você tem que fazer... Tem que ter emenda parlamentar, né? Tem que ter uma emenda e você pode requisitar um prédio público, sem custo. Isso também é possível. Então, são coisas que vai ser sequência dessa equipe de captação, escrever esse projeto o quanto antes. Eles estão só tem 2 pessoas, mas uma também está meio bem limitada, então está demorando um pouquinho, mas eu não posso pressionar também, então eu tenho que esperar a disponibilidade das pessoas para gerar esse texto para que a gente possa divulgar e sair atrás de algum tipo de recurso, seja físico, monetário ou material. Entendeu? Mas eu acredito que a gente vai conseguir encantar, sim. A hora que nós resolvemos publicar a Conebras, tornar a Conebras pública e o seu projeto público e sair atrás de parcerias, acho que a gente vai conseguir. Eu tenho muita esperança nisso, eu acredito muito. Não sei se é o pai falando do filho, mas eu acho que a Conebras ela encanta facilmente. Né? Foi uma coisa que a ancestralidade nos proporcionou que acho que nós temos que ter assim, muita gratidão
por termos sido escolhidos para tocar essa missão, que ela é muito bonita e ela tem tudo para fazer uma divisão histórica, antes e depois da Conebras. Então, Com certeza vai fazer. Estou muito feliz com isso aqui. Irmã, queria te agradecer. Olha, era um papo de meia hora. Você me obrigou a passar quase 15 minutos do tempo estipulado. Isso não é certo. Você não pode fazer isso. Você tem que respeitar os meus direitos. Era de 30 minutos e você me forçou a passar quase 50 Os tempos são preciosos. Muito obrigado, irmã. Eu queria que você fizesse o seguinte, faz um convite aí para quem estiver nos assistindo. Por que vir para a Conebras? Venham para a Conebras para que a gente una forças, conquiste o Brasil, resgate as nossas potências, nossos talentos escondidos, né? Eu posso falar aqui como voluntária, né? O quanto que eu aprendi, aprendo e somo conhecimentos todos os dias, né? Com as pessoas. A gente consegue mudar o paradigma, né? A gente liga uma chave que nem sabia que tinha o poder de ligar esse motor. Então, venham para a Conebras, venham construir esse sonho que já é uma realidade. É isso aí. Obrigado, irmã. Valeu. Tchau. Tchau. Tamo junto. E assim, mais uma vez, concluímos esse... E aí, vamos conversar com a irmã Pamela, que faz parte do jurídico, e agradeço imensamente ela ter disponibilizado esse tempo para que pudéssemos estar aqui conversando com vocês. E até breve. Até mais. Conebras reunindo forças. Temos muito o que fazer e vai dar tudo certo porque estamos juntos. Valeu, Conebras.